A gente está começando mais um episódio do Bora Facilitar, aquele podcast que começou para falar de facilitação de educação e a gente descobriu que, além de tudo, a educação está em tudo quanto é lugar. E por isso a gente traz pessoas diferentes, de mundos diferentes, cenários diferentes, vidas diferentes, para a gente ver como é que a gente facilita várias facetas da vida. E hoje, estou agora aqui com uma pessoa especialíssima que é o chefe Vico Tangoda. Chefe premiado, que tem Vico Gastronomia, que encabeça algumas ações como Mesa Solidária, como fermentação, que tem também o restaurante Seu Beira-Mar lá na Bahia, e a gente vai falar de tudo isso e mais um pouquinho, porque a trajetória dele é uma coisa bacanérrima. Então, eu vou tentar explorar tudo isso aí. Então, queria começar falando bem-vindo. Muito obrigado, Fê. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Foi uma diversão trazer você. Mas assim, eu tô vendo que tem umas coisas aqui. Você vai fazer alguma coisa com a gente? É porque assim, diz que cozinheiro, se não tiver de doma e não fizer alguma coisa, não é cozinheiro, né? É como se não tivesse. Então eu trouxe um docinho para, enquanto a gente conversa, a gente fazer a montagem. Espera aí que eu vou pegar. Tá bom. Eu não quero fake news nesse canal. Eu nem quero fake chefe. Eu quero chefe de verdade. Já trouxe aqui prontinho. Bonito esse negócio aí, hein? Um Paris-Brest, né? Uma massa choux. E aí vamos montando, batendo papo. Entendi. E Gosto contando como facilitar. Gosto sim. E aí eu quero começar sabendo uma coisa. Conta aí pra Diga. gente, porque eu sei de umas coisas aí, né? Porque a gente já se conhece Começando vida fora. aqui. Vai começando aí. Se eu te atrapalhar, você me fala, tá? Tá, pode deixar. Se eu te atrapalhar, você me fala que eu vou continuar te atrapalhando. Pode deixar. Ô Vico, você é um chefe que é premiado, já tem uma série de iniciativas, tem uma empresa de sucesso, aliás, mais de uma empresa de sucesso e tal. Mas eu queria saber como é que você começou. Aliás, da onde veio essa história de você ser chefe? Da onde veio isso? Tipo assim, você nasceu, você vem de família de chefes de cozinha, como é que é isso? Eu não venho de uma família de chefes de cozinha, mas eu venho de uma família que sempre gostou muito de acolher, de receber pessoas. E tem uma ascendência japonesa, que está aqui na minha carinha. Não, mas não é só japonesa que eu sei. Isso, mas tem também uma ascendência espanhola. Eu acho que as duas etnias, né, muito ligadas à mesa, a comer, a se juntar à mesa. E minha casa recebia muito e cozinhava coisas muito simples no interior de São Paulo, em Fernandópolis, mas recebia muito. Então, eu acho que o acolher, o receber, a hospitalidade eu aprendi na minha casa. Em casa. E o cozinhar também, o transformar as coisas. Minha mãe, na época, falava assim, não importa muito o que a gente vai servir, mas tem que ser gostoso e farto. A pessoa não pode vir e achar que você está economizando com a coisa. Pode ser só pipoca, mas faça a melhor pipoca que você puder fazer e sirva à vontade para as pessoas. Então, as festas na minha casa, os réveillons, eram muito frequentados, eram muito famosos na cidade inteira. E eu acho que foi aí. Aí, na parte da minha mãe, eu tinha uma tia cozinheira, e na parte do meu pai, a gente matava porco, cabrito, fazia morcilha, enfim, tem um... Olha, encheu até a boca d'água. Não, tem uma história, eu vou aqui, que é super legal, porque a gente matava os porcos, eram 6, 8 porcos, e os netos recolhiam o sangue para fazer né, o que a gente chamava chouriço, né, a morcilha, a linguiça. E aí a gente ficava mexendo aquele sangue e tal, enfim, aí fazia morcilha. Mas aí as cabeças dos porcos pertenciam ao meu avô Antônio. E era um ritual a coisa toda, era muito legal, porque aí no dia 25, depois teve a ceia, no final do almoço vinham as cabeças para ele, e ele que ia tirando as pelinhas, as carninhas da bochecha e tal, né? E por fim abria e tirava o miolo. E aí cortava um pedacinho para cada um da família. Então era uma coisa assim meio de pertencimento, sabe? Sei. Era muito legal. E tinha um pé de limão galego no fundo da casa. E aí era o limãozinho galego, sal, pimenta do reino e a comida do avô. Era muito legal. Que legal. Isso tudo te inspirou aí nessa sua carreira? Eu acho que sim, porque é a minha história, né? Foi de onde eu vim.
de onde eu aprendi a acolher, a receber, a servir, a cozinhar, né? Eu acho que isso está tudo muito. Eu te conheço, né? Então eu acho que isso está tudo muito no seu trabalho no dia a dia. E como é que você resolveu cozinhar para fora, ser chefe? Como é que aconteceu isso? Eu vou te falar que não aconteceu. Peraí que eu vou pegar aqui Pega. pra gente, enquanto vai conversando, vai fazendo uma Porque assim, brincadeira. aqui nada é fake, nem a comida, porque se fosse, não deixava, porque eu quero comer isso depois, entendeu? Então tem que ser de verdade. Então deixa eu ver aqui, inclusive, como é que faz, que eu tô aqui meio curiosa. Muito bem, muito Que negócio bem. que é esse aí que você tá abrindo? Isso aqui um toffee, um caramelo. E aqui é um ganache, um creme pâtissier com chocolate branco. Ai, que triste isso. É gostoso, viu? Olha, se vocês não derem like nesse episódio, eu não sei mais o que vai fazer dar like. O que vai ser? Então, eu esqueci sua pergunta, A minha amiga. pergunta é, como é que você resolveu começar a cozinhar para fora, ser chefe? Como é que foi essa formação, essa construção? Menina, assim, eu saí de casa com 14 anos, É. né? Hoje eu olho os meninos com 13, 14 anos e falo, gente, eu era louco e minha mãe sofreu muito, tadinha. Né? Porque criança, né? Enfim. Mas eu era louco mesmo. E saí de casa com 14 anos. Precisava se virar. Né? No começo morava em pensão, tal, mas depois fui morar em república, né? Com amigos, tal. Então tinha que se virar, né? E mesmo eu carregava o lema da Dona Nice, que é: não importa o que você faça, mas faz legal e farto, tal. Então, nas festinhas que a gente fazia para os amigos, eu acabava cozinhando, sabe? Aham. E aí, enfim, aí assim, um amigo que ia lá falava assim, faz aquele prato que você fez no seu aniversário, tal, não sei o que for receber um grupo de amigos, tal, não sei o quê. E eu comecei a fazer assim. E eu não tinha nem dinheiro, nem panela, nem nada. Então eu comecei trocando, falava assim, então faz o seguinte, você me compra uma panela X para fazer esse prato e os ingredientes eu vou e faço para você. E eu comecei meio assim. Mas nesse tempo eu tinha uma oficina de costura com a minha mãe, acredite. Costura. E aí tinha uma amiga, ainda tem uma amiga muito querida, a Lítia, e eu vendi umas roupas e tal, e eu estava lá vendendo minhas roupas, e essa amiga virou, uma amiga muito querida, virou e falou assim, Victor, deixa eu falar uma coisa, fica nervoso não, mas essas roupas são lindas, mas você cozinha melhor do que costura. Aí eu falei, Que bom quando a gente tem amigos sinceros. mas foi muito assertivo, assim. Aí eu falei, é mesmo? Eu achava também. Tava faltando a confirmação. E aí fui atrás, comecei a aprender um pouco mais, comecei a estudar um pouco, fazer workshops com cozinheiros, pesquisar, estudar, testar, até coisas que eu já fazia. E aí entrei nesse mundo da gastronomia, mas eu não tenho uma formação formal. Não existia isso antes, porque isso é uma coisa recente, né, Vico? É verdade. Existia na França, ok. É verdade. Mas aqui não existia nenhuma existia. formação em gastronomia. Começou com a Anhembi Morumbi, né? E há pouco tempo. Há pouco tempo. É fato, Fê. É verdade. Então não tinha nem como ter isso. Na verdade, as pessoas eram literalmente forjadas nas suas profissões, né? Ou Nessa área. iam Estudar fora. estudar fora, tal, né? Enfim. Mas- Agora, aí você. Ok, você continuou nesse caminho de fazendo as comidas para as pessoas que te pediam. Era isso. Continuei. Enfim, eu comecei, aí aumentou, já não era por uma comida, era uma coisa, e começamos a fazer evento.
E venho da roça, né? De uma família de origem bastante simples. Então, o que que acontece? Eu não sabia muita coisa. Eu sempre gastava, ficava onde era possível, Ah, mas eu economizava para pelo menos uma noite ficar no melhor hotel que eu pudesse ficar naquela cidade, né? Então, assim, com isso eu acabei conhecendo grandes hotéis. E também ir em uma noite em um restaurante é, bacanudo, assim, referência, para começar a entender, porque eu falava, meu, eu preciso entender o que é que o meu cliente vive, porque essa aonde não era a sua vida. não era a minha Quem te vida. contratava, quem comprava de você, era outro tipo de gente. Era isso. É, Vivia uma vida diferente da sua. isso. Eu falei, eu preciso saber aonde essas pessoas vão, o que elas fazem, qual é a vivência delas, entendeu? Aham. Aonde elas passam, como é que elas são atendidas nesses lugares que elas passam, tal. E era a minha forma de aprender, porque vinha da roça, Aham. que traz outras experiências muito legais, inclusive, Sim. entendeu? Mas para esse cliente eu precisava saber algumas coisas. E aí fui aprendendo, fui assim pesquisando para cá, pesquisando para lá, viajando, indo em bons hotéis, bons restaurantes, e fazia o que era possível, mas me esforçava. Eu economizava para fazer alguma coisa, entendeu? Assim, E quando é que nasce Vico Gastronomia? quando nasce? Se é que a gente pode dizer que nasceu, né? Porque eu acho que, É, pelo que é, você me conta, foi surgindo, né? exatamente, E é quando é isso. que você se dá conta que existe Vico Gastronomia? Putz, essa pergunta é difícil, você me Essa foi, eu pegou. fui cruel Essa me agora, gente, pegou, desculpa, eu peguei. pegou. Não tá É, nada combinado. eu vou até pegar a coisa aqui só para dar um tempo para Aham. poder Para para pensar, para pensar. se dar conta. Não, eu acho que Vico Gastronomia, eu acho que eu não lembro mesmo e não tem uma data que a gente fala, nossa, abriu o buffet. Ah, a Hoje data de inauguração. tem, mas deve ter o contrato social, né? Mas eu sou Aham. péssimo de data. Mas quando te deu assim, caiu a ficha de caramba, agora eu tenho um buffet, agora eu tenho uma empresa e agora tem que ter mais gente, agora me entrega, agora eu tenho que dar conta, eu não sei. Que quando cai a ficha de que agora tem um negócio formal. Porque sai desse negócio de Sim, ovíco fazendo as coisas para começar a ter uma outra estrutura para fazer. entendi. É, eu acho que começou, de que caiu essa ficha. Eu, eu diria, sei lá, tem um sexto sentido, uma coisa assim. E era tudo feito na minha casa. Era uma loucura, né? Hoje, né, não existe uma coisa mais assim. Mas era feito no fundo de casa e no quintal de casa. No Aham. quarto de casa e na sala de casa, em todo lugar de casa. E era muito legal, mas a gente não tinha estrutura. Em determinado momento, as festas foram crescendo. Eu sou muito grato a algumas pessoas que acreditaram no trabalho, então, mesmo nesse momento sem muita estrutura, eu ainda conseguia que as pessoas confiassem e que a gente fosse fazer a entrega e tal, e a gente conseguia de fato porque trabalhava com planejamento, né? Aham. Eu falo que evento, cozinhar é muito importante e tal, mas o planejamento para a realização é muito, muito, muito importante. E, e aí a gente recebeu uma demanda de inaugurar 2 lojas na Gabriel Monteiro da Silva. Era um grupo de decoração. Eram 2 lojas. Era o The Master Blaster Uber, Uber top das das galáxias. galáxias na época, Uhum. né? E 2 lojas super conceituais, de arquitetos maravilhosos, enfim, era tudo maravilhoso, inclusive a gente.
né? Inclusive a É gente. importante se dar conta disso, né? Se você estava lá, você tinha que ser maravilhoso. E aí, quando a gente começou a negociar esse evento, eu falei, cara, antes, é isso que eu falo assim, que eu tenho um sexto sentido que vai me dizendo. Antes eu já comecei a olhar aqui que, assim, a gente vai precisar em algum momento é, de de estar mais estruturado, de crescer e tal, então a gente já vinha andando. E aí chegou uma hora que eu mudei para dentro da obra. Aí eu falei assim, vai ficar pronto. Nós precisamos ficar pronto. Não tem uma opção. Vai ficar pronto. E aí fui, contratei 2 faxineiras, e aí era assim, gente quebrando, a gente ia atrás limpando e ia ajeitando, aí sujava de novo, aí limpava de novo. Eu falei, vai ficar pronto. Vai ficar pronto e ficou. Eu acho que aí foi um marco, eu nunca tinha pensado, viu, Fê? Hum, Eu acho que aí pode ter sido um marco que deu, que de fato fez uma diferença, né? Falou assim, ó, agora você não tá mais no fundo de casa. Você tem um lugar, tem uma cozinha legal, enfim. Eu acho que esse foi o marco. muito legal. Bom lembrar disso, né? Muito bom. Às vezes a gente vai esquecendo, né? As coisas, as realizações. Isso eu acho que eu falo. Outro dia estava falando que eu acho que hoje a gente celebra muito pouco, sabe? Que a gente tinha. Que acontecem tantas coisas. Vou pegar um gancho aqui e falar um pouquinho até do fermentação, mas bem rapidinho. Assim, eu estava pensando. Fermentação a gente vai falar depois. Sim. Posso dar um Pode, lógico. spoiler? Fala. E aí, o Fermentação, que é esse curso de capacitação que o Mesa Solidária vim com o Dolman para fazer a divulgação, está fazendo e demora muito tempo para acontecer. Mas eu vou te dizer, eu achava que ia ser muito difícil, e não foi fácil, mas foi muito mais fácil do que eu pensei. Aí fiquei pensando assim, falei, nossa, mais uma vez, né? Isso já passou, aconteceu comigo quando eu comecei a fazer trabalho voluntário. Falei assim, mas falta muito pouco sempre. O que a gente precisa é ter coragem de sair da inércia, se movimentar de alguma forma, né? Movimentar as pessoas em volta. A gente fez assim e juntou um monte time de gente. maravilhoso. Cada um fez um pedacinho, um entrou com a parte financeira, o outro com a escola, outra ONG parceira com os ingredientes, com as cestas básicas, a gente dá o transporte, o uniforme, acabei ganhando também. Quer dizer, a gente conseguiu fazer, e isso, eu acho que o nosso grande problema sempre é a inércia, né? O meu problema, assim, vamos dizer, não sei se é de todo mundo, De mas muita gente. que quando a gente sai da inércia, a coisa acaba fluindo, porque as pessoas, e a ideia é boa, né, se engajam porque acreditam em você, né? Sim. Assim, eu falo, né, a gente tem uma trajetória, sempre trabalhou direitinho, né? E as pessoas acreditam quando eu vou lá e falo assim, nós vamos fazer isso, e vai rolar, vai dar certo, tá, não sei o que. As pessoas falam, eu vou entrar junto, vou junto. Para mim é muito legal, muito É gratificante. sensacional. E você lembrou disso Vou por pôr conta aqui de um uma pouquinho. história, por favor, de uma história de celebrar, né? E aí eu acho que também muito disso acontece porque você é você e porque as pessoas conhecem você que é você. E isso aconteceu não foi do dia para a noite. Eu te conheci, Vico, num momento em que você estava numa fase de crescimento, mas você tinha time, você tinha equipe e era difícil de gerir as pessoas. Sim. Mais difícil ainda de tirar a mão, de delegar. Me conta aí um pouco mais sobre essa dificuldade ou qual foi o seu processo para conseguir delegar as coisas, ou quando você percebeu que você precisava tirar a mão, como é que foi isso? O ser humano é muito louco, né? Aham. E eu sou também tão louco quanto. O... O... Eu sempre... Para mim tem alguns momentos, eu brinco. O dia que eu descobri que as pessoas tinham medo de mim, eu falei, mas eu sou tão bom.
Eu sou um doce de pessoa. Ai, que fofinho. Falo, por favor e obrigado para tudo. Ai, que meigo. E por que então as pessoas teriam medo de você? Não é? Não é? Falei, o que é isso? Essas pessoas não me conhecem, não sabem o que sou. E aí essas coisas são muito, muito loucas, assim, né? Porque a gente... eu descobri que apesar de cobrar das pessoas que elas fossem independentes, que criassem e tal, né? Eu, ao mesmo tempo, não dava espaço, não dava oxigênio para que isso acontecesse, né? E aí foi maravilhoso. Um dia eu tive, na pandemia, né, virou o cabeção de muita gente, o meu, inclusive, e olha que eu trabalhei, muito estava falando, eu acabei não tendo isolamento nenhum, porque a gente fez trabalho assistencial o tempo inteiro e não peguei Covid, porque eu seguia tudo muito certo, né? Mas depois de tudo isso, que você pensa que você está assim, tô ótimo, né? Me deu uma crise e tal, né? E paralelo a isso, minha mãe e meu pai começaram a adoecer. Eu sou filho único, que é um peso grande também a ser carregado. E eu aí vendo, meu pai acabou falecendo. Aí eu falei, cara, o tempo passa muito rápido, muito rápido. E não adianta a gente querer abraçar o mundo, fazer. Você tem que achar um espaço e um tempo para verdadeiramente ser feliz, para verdadeiramente procurar o que você gosta, ir aonde você quer. Eu usava uma expressão um tempo, falava assim, eu quero voltar a cozinhar por prazer, não para fazer folha de pagamento, né? Porque num dado momento, Vico, quantos colaboradores você tem hoje no Vico Gastronomia, aqui em São Paulo? Fê, como você sabe, eu saí do liquidificador, né? Eu saí da operação do dia a dia. Hoje tem o Felipe e o Daniel que tocam, mas imagino que a gente está em torno de 50 colaboradores, talvez um pouco mais, um pouco menos. Sim. Mas acho que não, em torno de 50 colaboradores. Entenda o seguinte, quando ele fala 50 colaboradores, a gente está falando de 50 colaboradores de cozinha e área comercial e produção, né? Isso. Porque quando tem um evento, você contrata mais gente, porque é mais do que isso, né? Fórmula 1, a gente trabalha com 400 pessoas, enfim, por exemplo. Quando você descobriu que você não era tão bonzinho assim, onde isso pegou em você? Que você é muito ruim comigo, vou te falar. Momento da terapia. Onde isso pegou e o que você fez com isso? É muito ruim, né? Porque a gente sempre se imagina... Você está fazendo o melhor que você pode. É isso. Enfim, em resumo Mas é sempre, de fato, dolorido. Para mim, eu entendi que eu precisava entender um pouquinho melhor as pessoas, que a gente precisava juntar um pouco mais essas pessoas, que a gente precisava conversar. Eu falo que nós somos uma empresa pequena, mas a gente é metido, né? Porque aí porque aí a gente contratava uma empresa aí, a Prando, e começamos a fazer convenções em que a gente comunicava para as pessoas o que a gente queria, o que a gente esperava daquele ano, né? Então, eu acho que de um desconforto, né, de descobrir que você não é assim a pessoa vista como a mais doce do mundo, apesar de se achar, precisava fazer algumas coisas. E aí a gente começou a investir justamente nas pessoas
que foi o que eu acho que propiciou poder, por exemplo, ir para Santo André, na Bahia, montar o restaurante, deixar o time trabalhando aqui. E eu falo que, mesmo quando a gente pensa que já aprendeu tudo, a gente não aprendeu nada, né? Porque o dia que eu, né, que fiz a convenção, comunicamos às pessoas, falou, ó, o Vico vai estar aqui junto com todo mundo, mas não vai estar mais no dia a dia, né? Como que as pessoas iam ficar? E elas ficaram bem, mas não tinham entendido muito. Elas começaram a entender um tempo depois. Né? Então ficava assim, mas você não vai no evento? Eu falava, não, porque o evento é de vocês. Eu não é mais né, o evento. O evento é de vocês. E as pessoas simplesmente floresceram. Floresceram. Elas passaram a fazer, e eu falo isso com um orgulho enorme, melhor do que eu faria. Melhor. Porque a gente vai ficando velho. Não, a gente quem? Me inclua Né? fora disso. Eu falo que isso não é uma questão cronológica, de idade somente. É porque, assim, as pessoas que vão vindo viveram outras coisas, tiveram outras experiências, então ela olha a mesma coisa que eu olho com uma ótica diferente. Então não é uma questão que não tem criatividade, que não isso, que não aquilo. É que o olhar é diferente. Passou a vida diferente. E, Vico, eu vou aproveitar que você está contando disso, né? Porque eu acompanhei bastante disso, porque justamente a gente fazia essas convenções. Bom, tem uma coisa que eu admirava bastante, ainda admiro, é você fazer um investimento que não é pequeno. Quando a gente vai fazer uma convenção, é óbvio, não foi uma convenção como se faz nas grandes empresas, mas era o mesmo princípio para 50 pessoas. E existia uma preocupação que você sempre teve, que era, a gente vai ter festa, a gente vai se divertir, a gente vai celebrar, mas tem que ter alguma coisa de educação. Tem que ter alguma coisa para evoluir esse time. Qual vai ser o tema do ano? A gente sempre vinha com isso. Sim. O que é que está pegando no ano? Qual vai ser o tema do ano? E a gente fez isso há alguns anos. Sim, sim. Né? E o que a gente foi vendo foi isso, até chegar no ponto de chegar uma determinada convenção, que a gente fala que a que não aconteceu, que não, ela aconteceu. Na verdade, ela aconteceu muito bem. É que não aconteceu o que a gente gostaria que tivesse acontecido. É fato. E foi a convenção que eu acho que caiu a sua ficha de, peraí, eu preciso soltar um pouco a mão. Porque você dizia, gente, é de vocês, mas as pessoas não iam. E a gente descobriu neste encontro, e acho que só no encontro desse que você tem abertura, que você tem essa possibilidade da gente diagnosticar coisas. A gente descobriu que as pessoas tinham medo da sua opinião. Sim. Porque você era tão bom no que você fazia, que eles achavam que nenhum deles, seria capaz de superar o que você fazia. E eles são melhores hoje. E olha que incrível. E acho que foi isso. O que aconteceu a partir. Eu acho que talvez essa tenha sido a convenção em que mais aconteceu. Inclusive. Porque foi um ponto de virada fantástico. Dolorido, porque a gente queria que eles trouxessem outras respostas tal. Mas quando a gente põe as pessoas para pensarem, funcionarem, fazerem ações dinâmicas, coisa e tal, não vai vir o que a gente quer, vai vir o que tem que vir. E uma coisa é a minha expectativa. E o que acontece de fato é a expectativa deles. Sim, né? sim. E foi fantástico. Acho que todos os anos, eu lembro muito da primeira, que eu acho que eu saí muito emocionada da primeira, mas, enfim, fomos fazendo aí vários anos. Mas eu preciso destacar isso, que essa história de você conseguir delegar, eu acho que ela só foi possível, e me corrija se eu estiver errada, mas do meu olhar, do meu ponto de vista, ela só foi possível porque você aplicou diariamente em desenvolver essas pessoas. A gente fazia as convenções, a gente fez treinamentos, mas você e o seu time, no dia a dia, estavam ali preocupados em que essas pessoas aprendam mais. Sim. Então, não é só num evento tal, não é só, vou fazer um dia de evento e vamos dizer que a gente é maravilhoso, que a gente está aplicando o desenvolvimento das pessoas. Não, isso é importante, porque é como se fosse uma cirurgia, né? Um ponto agudo. Mas existe a questão crônica que a gente tem que fazer, e você ia fazendo isso muito bem. Sim. Tinha dúvidas, a gente conversava bastante, você evoluiu muito. Em termos de gestão, Fernanda, vi muito essa evolução acontecendo. Sim, sem dúvida. E vi isso sendo refletido no negócio. Porque existe uma coisa que Vico Tangoda é o chefe,
que cozinha maravilhosamente bem, que faz um arroz de pato fantástico, que faz aquele aperitivo de lula maravilhoso, lindo. Enfim, nunca comi alguma coisa ali que não fosse boa, não, tá? Em festa, fora de festa, nos negócios. Enfim, existe o Vico chefe, existe o Vico empreendedor, gestor, e existe o Vico gente. Existe uma intersecção entre todas Sim, essas pessoas. claro. Porque não, né? Sim. Para ser diferente, para não ter intersecção, só se fosse esquizofrênico. Sim. Não é seu caso. Né? No momento, entendemos que não é seu caso. E aí acontece o negócio, vou evoluir aqui numa linha de tempo, tá? Então você vai preparando as pessoas para irem tomando conta do negócio sem você estar ali e tal, mas você ainda estava ali. Sim. Aí acontece o negócio, a essência do seu negócio era eventos, certo? Sim. Então é a cozinha e a produção de eventos, pequenos, médios e grandes, sociais e corporativos. Então, camarote no carnaval, Fórmula 1, eventos, jantares de empresas e coisas sociais, alguns casamentos e coisas assim. Vem a pandemia. 0 eventos. Foi. 0. Tudo bem, a pandemia foi um pânico para todo mundo de todas as áreas, obviamente. Todo mundo teve que dar um jeito, se reinventou ou sofreu muito mais ainda, tal. Mas a natureza do seu negócio morreu. É verdade. Morreu. Deixa eu E ver. a gente... Ai, de novo eu derrubei. É. E a gente não tinha a expectativa de voltar, porque você não tinha visão do que ia acontecer com o mundo. Sim. E aí você me vem com um negócio que, confesso para você, eu tenho namorado muito as questões do empreendedorismo social. E eu não estou falando de assistencialismo, eu estou falando de qualquer tipo de empreendedorismo, qualquer tipo de negócio, de ação, que tenha um impacto social, que não precisa ser exclusivamente para classes desfavorecidas ou população em situação de vulnerabilidade. Mas eu tenho olhado muito para isso. Sim. Né? Mas naquele momento a gente tinha pessoas em situação de vulnerabilidade. Muita. Assim, triplicado. Sim. E você então inicia o Mesa Solidária. Como é que aconteceu isso? Na verdade, o Mesa, ele começou um ano antes. A gente brinca que teve um ano de treino. Vocês estavam treinando? Foi um ano de treino. A gente começou o Mesa em 27 de maio de 2019. E porque... Sabe aquela inércia que a gente começou a falar no começo? Então, a inércia é uma coisa. Então, eu desde que começou, e isso era um dos pilares, eu acho que para o time, né, a ética, a retidão, eu sempre fui muito correto. Eu falava, eu posso até errar, mas vocês me falam que eu errei, porque eu jamais vou enganar vocês, né? E desde sempre eu e o time, a gente queria fazer alguma coisa social. Só que a gente só lembrava no final do ano, e eu tenho um quê, apesar de... Não, já trabalhei com a Regina Moraes no Velho Amigo, mas eu tinha um quê com pessoas de idade, com idoso. Eu queria sempre fazer alguma coisa para idoso. Mas, enfim, foi que queria fazer tanta coisa, queria fazer jantar, só faltava servir em talher de prata e levar todo mundo para o Copa, para o salão dourado lá, né? Golden do Copa, para fazer. E acontece que a perfeição, nesse caso, era muito difícil, não ia existir. Né? E nem necessária. Né? Não é nem necessária. Aí o que acontecia? Não acontecia nada. A gente não conseguia sair do lugar. Aí, e eu passei muitos anos assim. E aí eu fui fazer um trabalho voluntário. O primeiro que eu consegui na minha vida. Um trabalho voluntário numa instituição lá do Embu, a Obreiros, muito legal. E aí meu primeiro trabalho como voluntário era entregar kit lanche para um morador de rua na Cracolândia do Ceasa. E a primeira pessoa que eu entreguei eram 2 sanduíches de mortadela e um copo de refresco.
E a primeira pessoa que eu entreguei agradeceu muito, era um senhorzinho. Falou, não, e água? Né? Você não tem água? Aí eu falei, cara, não tenho água. Aí ele falou, deixa eu te explicar. É porque na rua é muito difícil a água. A gente não tem água. Aí aquilo eu falei assim, cara, passei minha vida inteira querendo fazer um festão. E se eu tivesse um galãozinho de água com um copo descartável e saído para a rua, eu teria ajudado alguém. Isso é Eu genial. Eu não teria esqueço feito disso. alguma coisa para alguém. Ou seja, saia da inércia, né? Se movimente, faça alguma coisa. Seja lá o que for. Depois se melhora. É, O ótimo é inimigo do bom, né? é. Porque você fica tentando fazer o mais bacana, o mais bonito, não sei o que. E aí, assim, nem era isso. Isso nem vai ajudar. O que vai ajudar é uma coisa mais simples. Pois é. Aí a gente, em 2019, tinha sobrado de um evento 80 quilos de caldinho de feijão. E eu estava, Yum, na yum. época, com a Neia, querida. A Neia, a gente perdeu ela para Covid durante a pandemia. E eu falava, Neia, a gente tem que fazer alguma coisa. Ajuda para a gente sair dessa inércia, fazer alguma coisa. A gente precisa fazer, não vamos perder comida. E aí tinha isso e ia vencer na câmara de congelado, o caldinho de feijão preto. Aí né, falou, Vico, nós precisamos fazer alguma coisa. Isso era acho, dia 26, 25, sei lá. Enfim, falei, me dá 2 minutos, dei uns telefonemas e pegamos o caldinho, arrumei umas pessoas, pegamos o caldinho e fizemos do caldinho uma sopa bacana e a gente foi para a Praça da Sé, para entregar essa sopa. E foi muito legal. E a gente nunca mais parou. Só na pandemia a gente teve que parar porque a gente acumulava pessoas, e principalmente na questão do voluntário, né? Porque o voluntário era complicado. Mas aí tive uma grata surpresa também, que foi muito legal, que foi conhecer os franciscanos. Foi muito legal, assim. Até hoje a gente é parceiro dos franciscanos, que montaram aquela tenda no Lago de São Francisco, muito mal falada, inclusive, na época. Sim. Me lembro que a Globo fazia filmagens de cima, mostrando, tá aglomerando, tá não sei o quê, mas era um trabalho incrível. Eu me lembro que a gente estava no segundo dia da tenda, nós já estávamos lá, com 100 marmitinhas que a gente tinha produzido e era nosso compromisso com os freios. A gente vai entrar com 100 marmitas por dia para ajudar aqui. E aí chegamos eu e a Helena, a Ucha, lá no Lago São Francisco, e as 100 marmitas fizeram assim, e acabou. Mas é quase essa velocidade mesmo, assim. E aí você via a fila, não era só morador de rua, eram pessoas idosas que não tinham mais comida em casa, alguns tinham até comida, não tinha mais gás, tinha muito imigrante que tinham perdido seus empregos, era uma coisa assim. E aí isso fortaleceu muito aí os amigos concorrentes de buffet, que sabiam que a gente começou a trabalhar, a transformar a comida em refeição e doar, começaram a mandar as coisas. E aí o pessoal da revista Prazeres da Mesa também ficou sabendo e tinha os contatos. E a gente começou, e como a gente tinha uma estrutura de câmaras frigoríficas, a gente, né, tem uma estrutura razoável grande, o que aconteceu? A gente acabou recebendo muita doação, muita coisa. O que, né, a gente recebia de legume orgânico, 1 tonelada por semana. Uau! E era orgânico, assim, muita coisa muito legal. E porque estava todo mundo perdendo e todo mundo trabalhando para isso virar alguma coisa e atender as pessoas, tal. Então foi um momento de absoluta piração, né? O que eu estava falando, eu achei que eu estava ótimo. Só depois que acabou, que você aí dá uma respirada, eu vi que eu não estava nada bem. Vico, eu acho que até hoje a gente não tem noção real do impacto da pandemia que ela causa na gente ainda hoje, Sim, sim, né? Acho que a gente não tem essa noção com real. certeza.
Eu vou tentar traduzir um pouco o que foi esse negócio, quando eu olho com esse meu olhar do empreender social. Me corrija de novo se eu estiver muito equivocada. Você tinha uma estrutura física, você tinha mão de obra e você tinha matéria-prima. Sim, Todo mundo, se não tem evento, você não tem como pagar essa mão de obra. sim, E essa matéria-prima vai embora e a comida indo embora com gente passando fome. sim, Pegar essa mão de obra e falar, me ajuda aqui a gente colocar essa comida e levar essa comida para quem está precisando, era dar uma ação para eles. Ok, não eram todos também, porque era voluntariado, tarará. Mas isso permitiu que o negócio continuasse existindo. sim, sim. O que me leva a crer que, ainda que a gente tenha voltado ao modelo antigo de negócio e tal, mas o que me leva a crer que é possível. Quando você me fala assim, olha, os concorrentes de buffet começaram a mandar coisas, não sei quem mandou coisas, não sei o que, na verdade, há uma forma de remunerar o que está acontecendo, né? Que não é a forma nossa tradicional. Ou seja, é possível desenhar negócios com outros modelos. Sim, É sim, possível, é muito possível. Então, isso para mim foi muito inspirador e eu cheguei na época a falar com muita gente contando o que você estava fazendo. E aí não era só do ponto de vista de, nossa, quanta gente que está vivendo na rua, que está numa situação de vulnerabilidade grande, que está sendo beneficiada por isso. Eu sei também que vocês fizeram as marmitas que vocês levavam para o HC, super. porque não tinha, tudo fechou e eles não tinham como comer, não tinha nada. Tem Histórias parceiros muito legais que vieram disso daí. Exato. Saiu uma ONG, a ONG Mais, saiu A partir disso. também a partir disso, eles já faziam um trabalho, mas foi uma confluência, foi muito legal. Então, olha como é possível, talvez, a gente pensar em um novo modelo econômico, em novos modelos de negócio, que contenham os mesmos elementos, mas eles são arranjados de uma forma diferente. Sim. Quer ajuda com algo? Não, tá tudo certo. Tá bom. Você quer ajuda para eu não atrapalhar? Pode que eu trago para cá. Por favor. Então, isso para mim foi muito inspirador, porque me fez acreditar que as coisas que eu já imaginava eram realmente viáveis, eram realmente possíveis, né? E eu sei que quando volta da pandemia, tal, a gente volta a ter um movimento mais ou menos como era antes, o modelo de negócio que eu quero dizer, sabe? O movimento ficou diferente, mas enfim. Agora vou avançar na linha do tempo. Então, a gente faz assim, ó, Vico Pessoa, vira Vico Chefe, vira Vico Gastronomia, cria-se mesa solidária que vem de um encontro de um desejo com uma oportunidade, com uma necessidade, porque foi a oportunidade dos caldinhos, Sim. depois no momento seguinte com uma necessidade que a gente tinha aqui na cidade. Muito bem. Evoluímos disso e você me diz um dia, veja bem, estamos aqui em São Paulo, Vico Gastronomia fica em São Paulo, ele faz eventos fora de São Paulo? Faz. Um dia ele me conta que vai mudar para Bahia. Amigo, que coisa foi essa? O que você inventou na Bahia? O que você mudou, não mudou? Como é que tá esse negócio? E assim, Tô em processo. Você largou Vico Gastronomia, foi possível acontecer isso, meu amigo. Pior que não largou. Aham. O pior não, isso é o mais legal, né? Porque fizemos o evento para comunicar as pessoas. Primeiro encontrei as pessoas, foi um momento que eu precisava mesmo sair um pouquinho do meu norte, assim, e sair um pouquinho de lado e caminhando para frente, mas ir caminhando. Eu entendia que precisava parar um pouco, enfim. E veja, né, fui para lá para desacelerar, acabei montando um restaurante, né, montando um time lá. Que a pessoa que não consegue ficar quieta. Mas aí, sabe o que eu descobri, Fê, que foi mais legal? Porque a gente, quando está no liquidificador, a gente não enxerga o que está batendo, sabe? A gente só consegue enxergar o que está batendo quando eu estou fora do liquidificador, que eu posso ver ele de cima. Só aí eu consigo ver o que tem dentro. Porque quando eu estou dentro, eu não consigo. Então,
esse momento de sair, assim, foi muito legal. E os meninos ficaram com medo, né? Como que o cliente vai achar, tá, não sei. Eu falei, não, a gente vai comunicar e nós vamos entregar, tá, não sei o quê. E o cliente está 100% satisfeito, os meninos fechando o negócio e atendendo muito bem. E porque é uma outra coisa. Mas eu falo que agora eu produzo mais, Hum, porque eu tenho mais tempo, entendeu? E o mundo está muito pequeno, porque a gente aprendeu na pandemia que as reuniões virtuais, tal, o trabalho é perfeitamente possível, né? Ele acontece super na boa. Então eu trabalho muito lá. Eu falo que às vezes até mais, mas é que é diferente, porque é, tem a coisa online. Então, eu reservo alguns horários para as reuniões em São Paulo, né? Lá eu tenho um restaurante que é à noite, então que eu trabalho à noite, quando estou lá, né? Mas assim, pegando um pouco o gancho até do começo, eu falo, a gente tem que começar a fazer, né, Fê? A gente tem que fazer as coisas porque é, sei lá o que que tem. Eu falo lá na Bahia, ter uma mão de obra qualificada é difícil em Santo André, em Cabralha. Não é uma coisa fácil. Mas a gente juntou um time excelente. Eu estou aqui e tenho absoluta certeza e confiança de que lá está tudo rodando muito, muito bem. quero dizer que eu estive lá quando você não estava, porque sim, eu escolhi ir bem na época que ele não estava, e sim, estava funcionando muito bem. Pois é. Para quem não conhece, seu beira-mar, Santa Cruz, Cabralha, maravilhoso, vale a pena. Se você for para Porto Seguro, dá uma descidinha lá para o lado norte, né? É uma subidinha, É uma né? subidinha para o lado norte e vai até o seu Seu beira-mar para ter uma beira-mar. experiência muito bacana, uma experiência não é só gastronômica, não, ambiente, tá? E é muito diferente do que tem na região. É muito diferente, é muito legal. O acolhimento, né? A gente juntou um time de sócios e um time de colaboradores que tem a preocupação no acolhimento, né? Sim, Todo mundo tem essa preocupação em receber, em trazer experiências, em oferecer sim. uma boa coisa, né? Então a gente quebrou muitos paradigmas na região, né? Eu falo quando o pessoal falou, vamos montar um restaurante, eu falei, vamos. A única coisa que para mim precisa ter é cadeira confortável, porque todos os restaurantes, sem exceção, os restaurantes são de cadeiras muito rústicas, muito duras, de madeira de lei pesada, aquela cadeira que você nem consegue mexer do lugar, de tanto que pesa a madeira. E aí a gente começou, eu brinco que a gente começou o restaurante pela cadeira, sabe? Que a gente queria Ah, eu oferecer espero condição. muito que uma amiga minha esteja assistindo esse episódio, porque uma vez, há bastante tempo, a gente combinou de sair e ela falou: ah, onde a gente vai? Onde a gente vai? Eu sugeri um lugar e eu sugeri porque a cadeira era boa. E ela sempre repetia isso para mim, dizendo: ah, era só você que fala que eu escolhi um lugar pela cadeira boa. Eu falei: não, gente, eu quero ficar horas papeando com os amigos, eu quero uma cadeira Não é? confortável. Eu também. Senão eu não vou ficar horas. É isso. Agora, eu estive lá, vi que tá rolando, vi que tá bem bacana. E aí você me vem com um projeto que se chama fermentação. Meu, você está entendendo que não tem limites, que esse homem não para, né? Que são muitas coisas. Projeto fermentação. Conta para mim da onde, o que que ele é? Então, aí, desde que a gente começou o Mesa Solidária, Hã? a gente não queria só trabalhar com assistencialismo. A Aham. gente entende e entendia que o assistencialismo é urgente, né, que o trabalho Onde a gente vive é assistencial importante. é urgente, mas a gente queria tentar oferecer para uma população possível, porque nem toda a população é possível, né? Por exemplo, o trabalho de capacitação para um morador de rua em cozinha já é uma coisa um pouco mais complicada por um motivo muito simples. Ele não tem onde se higienizar seu uniforme, Sim, acaba sendo um constrangimento para ele, sim. né? Assim, então,
precisamos aprender muito. Mas era um desejo, desde sempre, da gente criar condição, oferecer alguma condição para as pessoas poderem se desenvolver e tal. E eu falo que ninguém é bonzinho o suficiente, o mercado e o próprio buffet é muito carente de mão de obra. A gente tem pouca gente. Hoje, a geração não se apega muito às pessoas, né? Não. É um momento diferente e não facinho, eu diria. Então, muito obrigado, Muito de nada. assistente. Pois não. E aí, vou te falar que no ano passado, no meio do ano passado, há um ano, a gente achou que o projeto estava ficando morno, porque não tinha ninguém profissional tocando nada e a gente tinha muita demanda em outras coisas. Todo mundo toca outros negócios, outros projetos, então o Mesa era uma coisa que começou a virar um automático, né? Enfim, eu sei que daí a gente juntou e falou, vai ou vai, entendeu? Se a gente for continuar com o Mesa, a gente precisa entender que precisa acontecerem coisas, que a gente precisa andar com um projeto de capacitação. Ou vai ou vai. E foi aí que apareceu o fermentação, que tem a ver com fermentar mesmo, né? Para preparar para crescer, né? E que a gente queria fazer. E aí eu fui procurar uma amiga, a Beth Covese, que é uma escola que chama Escola Vilma Covese, que a mãe dela fundou, hoje Dona Vilma, falecida. E falei, Beth, então, que a gente aprende a pedir, né? Tem um projeto assim, né? Queria capacitar pessoas, tal, não sei o quê. Como é para você se fosse aqui na escola, tal, não sei o quê. E Beth topou na hora. Assim, falou, não, vamos fazer, tal. E a gente passou 7 meses em planejamento, né? Como que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer. E então foi uma coisa tão legal, porque a Beth já tinha a expertise da escola, de ensinar, de credenciar, de capacitar pessoas. A gente tinha um contato com pessoas e populações mais carentes, enfim, comunidades. Então a gente foi atrás e juntou as pessoas, entendeu? Junto a isso veio a Associação Nosso Prato, que achou super legal e que gostaria de ajudar. Algumas empresas entraram patrocinando esse piloto. E aí a gente teve a primeira aula na semana passada, sexta-feira passada, e estamos caminhando, assim, estamos muito entusiasmados. E a gente agora está no momento justamente de pegar o Mesa, que é uma associação constituída, já tudo certinho, mas que nunca ninguém pegou para si completamente, 100%, isso é meu. E a gente hoje pegou o Mesa, contratou uma pessoa, o Breno, querido, que tem dado uma força incrível. A principal função dele, eu falo, que ele é coordenador de boas ações do Mesa, sabe? A gente chama ele de coordenador de boas ações. Então, é justamente acolher as pessoas, coordenar, tal, não sei o quê, mas é uma pessoa que eu acho que é das nossas, assim, que Sim. vai, se der asa, vai voar muito alto. Eu acho que vai ser um parceiro e a gente profissionalizar mesmo, remunerar as pessoas, trazer novos parceiros, pessoas né, que a gente consiga executar coisas e gente que financie, que ajuda, tal, etc. Deixa eu só entender. O Fermentação, ele é um curso para pessoas de baixa renda? Isso.
De culinária? De panificação? É de técnica. Técnica gastronômica? É um curso de capacitação, uma iniciação. Prepara a pessoa para ser um ajudante de cozinha. Então, a primeira aula, por exemplo, foi uma aula de boas práticas de higiene. Né? Sim. Que não há uma cozinha sem boas práticas. Sim. Então, existem. Infelizmente. Mas não deveriam ter. Queremos que não tenha mais. Entendi. Mas, não, a gente começou, foi até uma coisa, eu falei, gente, a gente vai trazer as pessoas para 11 aulas e a primeira aula vai ser uma aula para falar de bactéria. A gente precisa fazer uma coisa. Aí acabamos fazendo um arroz, uma galinhada da minha infância, enfim. Junto com a palestra, foi fazendo e falando de como a contaminação dentro daquele processo. Como essa galinhada pode te levar à morte ou a regozijo. Que é uma coisa que eu falava para as pessoas. Assim, quem mexe com comida tem que ter a noção de que pode levar à morte. E a gente não acredita nisso. Sim, mas lógico que pode. Né? Porque essas notícias de óbito, elas são retiradas muito rapidamente do mercado, mas eu comecei mostrando algumas matérias e tal. E aí foi muito legal. Que bonitinho, né? Eu falo, quando você sabe que a pessoa está te ouvindo, né? Porque às vezes a pessoa está te olhando, mas quando você sabe, acabamos o curso, e a gente estava dentro da cozinha, tal, etc. Esse é o curso, a palestra de boas práticas. Aí a gente entra na parte de gastronomia. Até então, a gente tinha feito um café da manhã, estava lá servido, todo mundo com a roupa que chegou, sem touca, sem nada, e a gente falando de boas práticas. As pessoas, você percebia que elas estavam um pouco incomodadas, que estavam na cozinha falando oi. E aí foi muito legal, porque eu falei, então, agora nós vamos começar a nossa transformação na vida. Então, a primeira transformação vocês vão colocar a dolma, que eles adoraram, todo mundo recebeu a dolma com o nome. Eu falei, eu não queria um avental, daquele do tecidinho mais barato. Acho que a gente vai fazer, vamos gastar um pouquinho a mais. Acabamos nem gastando, porque teve parceiro querido que doou todas as dolmas. Mas vamos gastar um pouquinho a mais para fazer uma coisa que valorize a pessoa, que ela se sinta valorizada, que ela não está ali colocando, que ela está numa escola e a formação dela vai ser para honrar aquela roupa, né? Que é inspirada em militar, inclusive você sabe que doma, né? Tem toda essa inspiração militar, porque é assim. E aí, muito legal. E aí, olha como estavam, né? E foi bacana. Na hora que eu falei isso, eu falei assim, putz, a Doma foi um acerto mesmo, né? Assim, foi um acerto. É um custo que não traz um benefício que está muito além do custo. Muito. E aí, agora a Dani, que é a nossa Nutri, a RT do buffet, inclusive, ela falou, vai ensinar vocês a lavar a mão, então todo mundo vai passar pela pia e vamos lavar as mãos como a gente deve, colocar mantoca, touca, tudo, e aí nós vamos transformados começar a nossa aula. Aí chegou, tinha o Patrick, um menino, todo cheio de muitos piercings, muitos brincos, muitas coisas, tá, né? E tinha uma menina muito maquiada também. Aí a hora que eles voltaram de doma, não sei o que, ele não tinha um piercing, não tinha um alargador, ele tinha tirado e guardado tudo, e a menina lavou a cara. Falei, cara, tô tão feliz por você, com você, porque assim, sinal que você estava ouvindo o que a gente estava falando. Você ouviu os tipos de coisa. E aprendendo. E ele quer participar, porque ninguém precisou ir lá falar para ele, então. Tira os piercings. Você está aqui na escola, tudo bem, você pode até ficar. Ele foi lá, a gente não pediu para ninguém tirar nada. A gente só explicou como funciona, como que acontece a contaminação, e as pessoas incorporaram isso. Eu fiquei tão feliz, porque isso é genial. É um ensinamento que não é decorado. A pessoa saiu ele aprendeu. Ele aprendeu, está dentro dela, sinal que a gente se comunicou. E o que é mais educação do que se comunicar bem, né?
E eu estou falando que eu comecei, a gente abre o blog, né, o podcast, falando de que a gente pensou nesse podcast para falar em facilitação de aprendizagem, mas que neste mundo de facilitação de aprendizagem tem poucas pessoas, na verdade. Tem bastante, mas talvez não tivesse tanto assunto. Mas a gente começa a olhar e a aprendizagem está em tantos lugares. E aí, Vico, assim, sendo muito honesta, né, a gente foi fazendo essa linha do tempo, assim, eu olho para esse cenário e vejo muitos níveis de aprendizagem. Tem o seu, tem da sua história, tem da sua família, tem dos seus colaboradores, tem das pessoas que são assistidas, tem de parceiros, tal, que a gente vai aprendendo. Se a gente se der conta do quanto é importante eu estar ligado e aprender nesse lugar aí desse menino. Aprender aqui, não é aprender só aqui, é aprender aqui. Isso é transformador. Sim, sem dúvida. Isso é transformador. Isso para mim faz toda a diferença, assim. Então, e eu te convidei porque justamente eu via na sua carreira esse caminho, essa trajetória de muita abertura para aprendizagem. E vou te dizer, vou contar uma história aqui, não vou dar nome aos bois, tá? Mas eu vou contar uma história sobre a questão de o que é um líder estar aberto para aprender e aprender, inclusive, com os erros de forma genuína. A gente comentou aqui da convenção, que a gente achou que não tinha funcionado, mas na verdade ela funcionou, tá? Mas aconteceu uma outra história num outro momento, em que num evento que eles foram fazer, e estou contando, você me belisca se não puder. Eu já sei. Num determinado evento, a equipe que estava lá trabalhando, o Vico não estava presente no evento, mas a equipe que estava lá trabalhando cometeu uns deslizes. E quem estava comprando, né, contratando a equipe do Vico para fazer o evento, chegou e falou, peraí, vocês não vão embora, vocês cometeram deslizes, a gente vai aqui chamar a atenção de vocês porque vocês cometeram deslize, esse deslize não pode, bararararararara. Isso foi, obviamente, parar no ouvido do Vico, né? E que ele teria que tratar, ele como líder daquela equipe, ele tem que tratar daquilo. Porque tem um cliente em questão, existe um comportamento que não é aceitável e não foi aceitável, podia ser aceitável por vocês, mas pelo cliente não foi, e eu estou ali para atender o cliente. E eu tenho que ir lá e puxar a orelha das pessoas, porque não está certo esse negócio, não tá ok fazer isso. E aí o Vico se dá conta de que em algum lugar da vida dele, ele tinha um comportamento semelhante a esse. E a partir disso, ele vai lá e fala, isso daqui está errado. Mas eu nem posso dar bronca, porque eu também tenho esse comportamento. Mas eu me comprometo, a partir daqui, não mais fazer isso. E por conta disso, eu espero que vocês também não façam mais. Fizemos um pacto. E isso é tão fantástico, porque isso é liderar. As pessoas enlouqueceram, né? Porque elas pensaram, chegaram... E você ia lá com o chicote. Que iam levar um esporro danado. Eu falei, cara, eu não posso chegar e fazer isso com as pessoas. Vico, esse nível de consciência humana e de liderança é algo que todo gestor e todo líder deveria almejar ter. Porque, primeiro, precisa de muita humildade para assimilar, para reconhecer e assimilar que você faz a mesma coisa. Sim. E mais do que isso, uma força enorme para não fazer de conta que nunca fez e não ir lá dar bronca nas pessoas. Sim. Porque, inclusive, as pessoas estavam esperando a bronca. Claro, porque precisa. Não é? Exatamente. A gente pode descobrir que faz igual, que erra igual, tal, etc. Mas o erro aconteceu e precisa ser comentado, precisa ser saneado. Sim, e fantástico porque você também olha para isso e fala, opa, peraí. Então, eu também tenho que me corrigir. Me percebo fazendo isso, não fazendo isso aqui. Isso que eles fizeram, eu não faria. Mas eu faço de alguma forma igual em algum outro lugar. Então, isso não é melhor do que outro, né? Porque a gente pode relativizar as coisas, né? Sim. Então, o que eu vejo, e essa foi uma das razões, não o evento, mas é o seu comportamento diante dos processos de aprendizagem. É uma das razões pelas quais eu te convidei, além de você ser uma pessoa que eu admiro muito, mas é porque eu acho que olhando a sua trajetória e como você lida com as pessoas que estão lá com você, a gente vê todas essas camadas aí de aprendizagem o tempo inteiro. E o quanto é isso que faz você poder ter o Vico Gastronomia, ter o MoMA Deli Gourmet, abrir o seu Beira-Mar, fazer as ações sociais e ainda conseguir empreender. E aí volto para aquela história que eu falei lá do a rotisserie, volto para aquela história de
o novo modelo de negócio que vem do Mesa Solidária, que agora se olha para o fermentação e ele acaba sendo isso também, Sim. né? Então, assim, e não é coisa de ser bonzinho. Quando eu falo de novo, impacto social, não é só ser bonzinho. Eu sou soberano, eu sou maior, eu tenho mais condição, então eu posso doar para você. Mas você sabe que eu descobri que eu não sou bonzinho e hoje quando comecei a fazer trabalho voluntário, aí você vai convivendo com pessoas e tem pessoas assim. E eu não sou assim, né? O japonês, né? Aham. Apesar de vir no latino ali do lado também. E quando a gente estava na Sé, eu era o chicote, eu era a lei. Eu que estava lá. Fila, fila. Teve um incidente de que uma pessoa chegou para mim e falou: seu carro é aquele ali? Falou, é. Eu falei, ele não vai sair daqui hoje, viu? Isso assim, começando o trabalho. Então, assim, eu não sou bonzinho, mas eu acho que a pessoa não precisa ser boazinha. Ela precisa ser empática, ela precisa entender as pessoas e respeitar as pessoas, porque ser bonzinho não necessariamente é respeitar, né, a coisa. Olha que coisa mais maravilhosa. Ai, como eu amo esse podcast. Porque ali atrás ele contou o quanto que ele ficou chateado de descobrir que ele não era bonzinho. E agora ele descobre que não ser bonzinho talvez seja a melhor qualidade. Genial. Não é malévolo, você não precisa ser maldoso, não é isso. Não é para ser ruim. Não é para ser ruim. É o que tem que se fazer, é o que não tem que fazer, o que é certo é certo. É essa história. E eu acho que isso é ser genial. Correto. É ser correto. Né? Eu Ser acho que, ético. talvez essas sejam as coisas que mais fazem a diferença no mercado hoje em dia, mas que em algum lugar elas são menos valorizadas quando a gente fala de carreira, mas que de fato é isso que difere as pessoas e os negócios no mercado. E eu acho que é isso, Fê, que traz credibilidade, que é o que eu estava falando, por exemplo, quando a gente chegou à fermentação, não foi difícil juntar o time. Porque todo mundo que a gente ia falar, não teve um que falou, não vou, não quero, não acredito. Ninguém. A gente ia falar, Mas isso assim, foi uma assim. construção. Foi. É É isso. uma construção de anos, Isso. criando a credibilidade. Porque a pessoa acredita, porque sabe que você vai lá, está se propondo, vai. Então, eu hoje, com o Mesa, a vida é um aprendizado eterno, né? Entendo assim, eu me vejo mais capaz. Me vejo, porque antigamente, né, e ter saído do liquidificador, de ter saído da operação, me abre um leque incrível de coisas, porque eu consigo ver as coisas sob uma outra ótica que não só cortar, não só fazer. Eu preciso fazer? Preciso fazer. Mas se eu quero multiplicar as coisas, se eu quero trazer pessoas, ensinar, né? Assim, por exemplo, eu para o time lá na Bahia, eu falo, time, vamos junto, porque eu já cheguei, já fiz o que eu queria fazer, de verdade. Assim, contem comigo, porque se depender de mim, eu quero vocês na capa da Prazeres da Mesa, entendeu? Assim, quero vocês estourando mesmo, mas precisamos estar juntos, precisamos confiar um no outro e ser correto, ético, justo, né? Acho que esses são os pontos. Esses são os pontos. Me lembro, falando das convenções, não sei o quê, e dessas coisas transformadoras, a convenção do Cirque du Soleil. Foi uma convenção, não sei se você lembra, eu voltei do carnaval e tinha uma semana para fazer a convenção, porque o Cirque du Soleil acabava naquele final de semana. Voltei e aí fui assistir o Cirque du Soleil a convite de um parceiro comercial e saí enlouquecido e falei, nossa, é o nosso case. Os caras têm um escritório central, um ateliê central e fazem espetáculos pelo mundo inteiro e são aplaudidos até no erro. E aí a louca outra aqui comprou a ideia A gente abraça. e a gente conseguiu colocar todo mundo no Cirque du Soleil, teve um conteúdo, as pessoas não sabiam que iam para o Cirque du Soleil. A gente levou as pessoas de olhos vendados. E aí, a hora que eles chegaram, estavam dentro do picadeiro, da coisa toda. Mas isso tudo foi muito legal. Teve gente que dormiu, teve gente que aproveitou, porque cada um é cada um e a gente tem que respeitar o momento de cada um. Mas o mais legal, a gente tinha uma pessoa, um funcionário, que era muito duro com ele mesmo.
muito duro. E aí a convenção foi num domingo, o último dia do Cirque du Soleil. E na segunda-feira ele bateu na minha porta, não, minha porta ficava aberta. Falou, oi, Vico, podia conversar? Eu falei, ela vai pedir para ir embora, né? Assim, a primeira coisa, né? Falei, pode, entra aí, tá não sei o quê, né? Senta. Posso fechar a porta? Pode, tô brincando. Aí fechou. E qual a minha surpresa quando ele vira, você já conhece a história, ele vira e fala assim, Vico, eu vim aqui me desculpar. Falei, mas o que mesmo, amigo? Da pessoa chata, intransigente, dura, que nunca entendeu absolutamente nada do que você quis me dizer. Ele falou, não é porque a gente foi para o Cirque du Soleil, mas eu entendi o que você pensou quando fez a convenção, trouxe o conteúdo, nos levou para lá e como foi. Ele falou, eu confesso que quando vocês me falaram que eu ia perder meu domingo com uma atividade da empresa, eu odiei. Falei, vou perder o domingo com meu filho. Ele falou, mas eu aprendi muito, então eu vim aqui me desculpar. É muito É legal. muito legal. É muito legal. É muito legal. Pagou a convenção. Paga a convenção. Porque você Paga. mudou a pessoa, não, mas mudou uma chave na pessoa. Virou uma chavinha. Virou uma chave. chavinha. Você deu a chave e ele conseguiu abrir uma porta. Exatamente. Então, quer coisa mais legal que isso? É muito legal. Aí depois vieram crises, tá? Não sei o que, a gente não conseguiu fazer muitas coisas mais, Sim. mas é um projeto agora dos meninos Sim, retomar sim. as convenções. Eu acho que tem momentos e tem hora também que eu falo que eu costumo, às vezes eu atiro no meu próprio pé, né? Às vezes eu falo, não tá demais, amiga, não faz treinamento agora não que não vai funcionar. Né? Não é isso que tá precisando de outra coisa. Então, porque é esse olhar de qual é o remédio, qual é a doença que tem no momento e qual é o remédio correto. Não é uma panaceia que resolve qualquer negócio, né? Sim. Então, é outra coisa. Vico, a gente está chegando no final. Coisa essa que eu não gostaria. Mas, enfim. Que dica, conselho, recomendação você daria para líderes, gestores ou empreendedores, para quem tem time ou que está tendo que gerir um negócio, enfim. Você tem alguma dica, algum conselho, algum truque? Que difícil, é difícil. Eu, lá com essa ida para a Bahia, uma coisa que eu aprendi que foi muito legal é sonhar. E tenho sonhado muito. E aprendi que sonhar não custa absolutamente nada, mas que a gente também tem que ter um pé no chão e ouvir o argumento e sair do sonho rapidinho, se necessário for, entendeu? Mas que o sonho é o começo de qualquer coisa, de qualquer negócio. E que na gestão, eu acho, no lidar com pessoas, no lidar com o ser humano, com a convivência, trazer humanidade para dentro da realidade de trabalho das pessoas. E isso, eu acho, que é uma coisa que eu aprendi muito também, não é ser complacente, não é aceitar qualquer coisa, mas ser justo, ser ético e ser coerente entre o que você fala, o que você faz e o que você pede. Né? A partir do momento que você consegue mostrar para as pessoas que você não é bonzinho. E que talvez essa seja a melhor qualidade para isso. Você não é bonzinho, mas que você é justo. Né? Que se você fala, porque tem que falar. E entender as pessoas, né? E uma coisa que isso eu aprendi, acho que muito com você, de entender que as pessoas são diferentes e que muitas vezes ela vai entregar aquilo que é possível para ela naquele momento. Então, que às vezes a gente acaba sendo exigente demais e cobrando demais de uma pessoa. Nossa, já falei um monte de coisa, né? Mas é assim, tem que entender, a gente tem que entender a pessoa, entender o momento da pessoa, né? E aceitar a pessoa. Então, assim, eu acho que
ter humanidade. Eu acho que porque eu acho que ter humanidade meio traduz tudo, né? Ter humanidade é ser ético, ser justo, enfim, cobrar, ficar bravo, chorar, ficar feliz, celebrar, trabalhar, mas ter humanidade. Muito bom, muito obrigada. Agora me conta o que foi esse negócio que você montou aqui, que enquanto a gente estava falando, eu estava hipnotizada com você montando esse negócio. Me conta o que é isso aí? Isso é Eu vou querer conhecer também comendo, mas me Claro. conta para eu conhecer aqui com a mente. É um Paris-Brest. Embaixo é choux, né? Carolina, é bomba, massa de Carolina, que faz essa guirlanda, digamos assim. E aí ele é recheado de um ganache monté. É um ganache com um creme de leite batido, chocolate branco com creme de leite e um chantilly para deixar mais levinho, então mais molinho, e com frutas, morango, framboesa e blueberry, caramelo toffee e amêndoa caramelada. E acho que é isso. Eu tenho uma curiosidade. Como chamam essas florzinhas, você sabe? Essa pequenininha vermelha e roxinha aqui, flor de mel. É. E essa roxinha aqui mais estreladinha, borago. Borago? Nunca tinha ouvido falar essa. E isso são brotos de ervilha. Que lindo! Gente, isso é tão encantador, porque realmente é hipnotizante olhar, assim, você come com os olhos. Para mim, ver você fazendo isso daqui é a tradução dessa história, da história toda que a gente contou, sabe? O carinho, uma coisa, e você foi colocando e colocando, e eu falava assim, já tá bom, mas ele não para de colocar, porque não tá bom o suficiente. Né? Porque ele está vendo uma coisa que a gente não está vendo. Achei genial, acho que eu poderia traduzir a nossa conversa nesse Paris-Brest. Ah, que bom. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. E sucesso, e que continue frutificando as suas ações aí, porque eu acho que elas são tão bacanas, e é muito além de um chefe e um empresário. Eu estou falando de gente bacana. Obrigada. Ai, querido. Obrigada. Muito obrigado você. Bom dia. Ai, gente, aqui não dá, eu tô hipnotizada com esse negócio. Estraçalhão, traz aí Trouxe aqui o pratinho para facilitar o caminho. E eu com meu tremor, hein? Fica tranquilo. Deu certo, ó. Deu certo. Vai dar certo. Sempre dá. Merci. E tem que ter um para você também. Claro. Bora lá. Bora facilitar. Bora facilitar. O prato tá rodando, né? Mas eu segurei aqui. Peguei aqui. Peguei. Olha que fácil. A gente sofrendo quando era só. Quer pôr um pouco mais de fruta naquele? Eu acho que é aquele lá que precisa fruta. Foi. Foi. Que loucura. Muito bem. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Cheers! Cheers! Aí me falar, meu Deus, tum. Peraí, eu vou começar aqui por cima, pelas frutinhas com creminho. Não, né? Vou precisar comer tudo para saber se é bom. É isso aí, gente. Maravilhoso, Vico. Vico do céu. Se na foto era bom, vocês estão com vontade? Se você quiser a receita, dá like, ativa o sininho, curte a gente, compartilha. E aí pede na direct pra gente a receita. Quem sabe a gente manda essa receita pra você. Não é? Bora. Bora facilitar a vida das pessoas. Bora facilitar. Obrigada, até o próximo episódio. Mas manda aí o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer saber mais. Compartilha, curte. A gente quer saber o que vocês querem saber mais. Até a próxima. Tchau!